E o consultório CBN de hoje recebe o Dr. Luiz Cripa, que é médico urologista, que vai falar sobre o assunto vasectomia, esse método contraceptivo, que é um procedimento cirúrgico que impede o homem de ter filhos e está cada vez mais comum. Muito bom dia, doutor. Seja muito bem-vindo. Muito bom dia, eu que agradeço. Bom, doutor Luiz, vamos falar primeiro das vantagens e desvantagens. Mudou muito, né? Hoje o método tem indicações para idades cada vez menores. Fala pra gente como está a legislação em relação à vasectomia primeiro. Exatamente. Até, se não me engano, o ano passado ou retrasado, a lei era o homem tinha que ter no mínimo 25 anos e 2 filhos, né? Hoje a lei foi aprovada há 1 ou 2 anos atrás, que agora regulamenta que o homem a partir de 21 anos, então essa é a idade mínima agora, já pode realizar o procedimento. E se o homem tiver 2 filhos, não existe uma idade mínima. Então é 21 anos ou 2 filhos, ele já pode realizar. Praticamente não tem mais limite, né? Exatamente. 21 anos é uma idade muito jovem ainda para Isso. quem tem 2 filhos. Pois é. Bom, doutor, e quais são as vantagens como método contraceptivo? A gente sempre, quando a gente vai conversar sobre a vasectomia, eu sempre gosto de explicar bastante ao paciente que é um método contraceptivo definitivo. Então, assim, o casal que busca um método contraceptivo temporário, a gente sempre desencoraja a vasectomia. Porque o objetivo dele fazer um procedimento cirúrgico para impedir os espermatozoides de fecundar o óvulo é para que quando ele não queira mais ter filhos mesmo, isso já quando já foi decidido pelo casal. Então, a vantagem é por ser um procedimento definitivo, o casal não precisa ficar usando outros métodos como preservativo, a mulher não precisa ficar tomando anticoncepcional, tem muita mulher que tem muita intolerância ao uso hormonal e algumas não podem usar hormônios, né, de longa data, e podem ter uma forma mais segura de relação sexual com risco zero de engravidar, né? Então, assim, é um procedimento com uma grande vantagem por ser definitivo e duradouro. Bom, e quais são as desvantagens? Grandes desvantagens. A primeira delas, essa é uma outra coisa que eu sempre relato aos pacientes. Todos os métodos contraceptivos são bons, mas todos eles têm seus índices de falha. A vasectomia também existe o risco de recanalizar os ductos que a gente corta. Então existe o ducto deferente, que é o ducto que liga o testículo até a próstata, que é o canal por onde os espermatozoides passam. A cirurgia basicamente é uma incisão na bolsa escrotal que vai até esse ducto, a gente corta, retira um fragmento do ducto e faz uma ligadura com fio, né? Esses ductos, cada 2.000 vasectomias, uma delas pode religar. Então assim, a taxa é baixa, mas existe. Então, eu sempre oriento o casal, principalmente o homem jovem, a cada 1, 2 anos fazer um exame de espermograma para a gente confirmar que ele continua sem espermatozoides no líquido ejaculado, né? Explica um pouco dessa cirurgia, como ela é feita hoje, quanto tempo dura, a recuperação. Legal. É uma cirurgia pouco dolorosa, uma cirurgia simples, ambulatorial, que a gente fala, né? Uma cirurgia em que o paciente não precisa ficar internado, ele vai de alta no mesmo dia. Isso é muito importante. Às vezes o paciente, doutor, eu posso voltar dirigindo? Eu autorizo sim, o paciente pode ir dirigindo, voltar dirigindo para casa dele. É um procedimento bem simples, feito com anestesia local. Isso diminui os custos também. Sim, com certeza. Mais acessível à população. Exatamente. Alguns pacientes, por ter um pavor, fobia de agulha, passa mal com o procedimento, prefere que seja feito com sedação. Aí a gente faz em ambiente hospitalar, aí ele permanece aí por uma tarde no hospital até acordar da anestesia para daí ir para casa. Mas normalmente, 99% das vezes, a gente faz com uma anestesia local, tranquilamente, 2 mínimos cortes, um de cada lado na bolsa escrotal. A recuperação costuma ser bem tranquila. Eu oriento que o paciente faça um repouso, principalmente das suas atividades físicas mais intensas e atividade sexual, por 1 semana a 10 dias. É muito pessoal. Tem paciente que 1 semana já relata que conseguiu retornar às atividades, inclusive atividades físicas normalmente, outros demoram um pouquinho mais. Mas, em geral, se o trabalho do paciente é um trabalho leve, geralmente com 2 a 3 dias ele já retoma suas atividades normais. Bom, a gente está falando sobre vasectomia, que recebendo aqui no CBN Consultório, o Dr. Luiz Cripa, médico urologista. Doutor, uma pergunta assim, porque tem muito mito em relação a esse tema ainda, sobretudo para os homens, né? Em relação à impotência. O que dá para dizer? Isso é uma coisa que eu sempre oriento também. Como o procedimento ele se baseia única e exclusivamente na ligadura do ducto que leva o espermatozoide até o líquido ejaculado, isso é outra coisa que a gente sempre tem que explicar. O paciente acha que ele não vai ejacular mais. Não, o nosso líquido sêmen, somente 5 a 10% dele é espermatozoide.
A grande maioria é líquido prostático e líquido das vesículas seminais. Ele vai continuar Isso eliminando não muda. normalmente, exatamente. Só não vai ter espermatozoide lá. Como eu não mexo em nada na vascularização e inervação peniana, não existe nenhum tipo de ligação com disfunção erétil, com distúrbios sexuais, com queda na testosterona, com ganho de peso. O pessoal associa muito a vasectomia à castração que é feita no boi, né? E o boi... ele Hoje ganha... os pets, a Isso. gente acredita, fez o procedimento, o meu cachorro Exatamente. engordou. Isso, quando a gente faz uma castração num animal, você retira o testículo dele, que é o órgão produtor de testosterona. Aí é outra história. No homem, a gente não retira o testículo, a gente apenas impede a comunicação do espermatozoide com o líquido ejaculado. Bom, então em relação às idades, não, apesar de ter a lei dos 21 anos, há uma indicação? A indicação básica, não existe uma indicação específica, existe a vontade do casal e a decisão do casal por um método contraceptivo definitivo. É claro que isso tem que ser muito bem conversado no consultório. Eu sempre digo assim, entre aspas, perder um tempo. Não é perder um tempo, é ganhar um tempo com esse casal, mostrando que existem outras opções de contracepção que podem ser reversíveis, porque eles podem se arrepender daqui 2 ou 3 anos e quererem ter um filho, e não vão poder ter. Então, por exemplo, a gente pode encorajar a mulher a usar um dispositivo intrauterino, que é o DIU, que é um dispositivo que dura um pouco mais, 5 a 7 anos, ela pode retirar ao momento que ela quiser e retornar às atividades sexuais. As atividades sexuais não, retornar a chance de engravidar imediatamente. A vasectomia não. Até existe a reversão, mas é um procedimento muito mais complexo e que não garante que o homem vá retornar à capacidade de engravidar. Entendeu? É uma boa pergunta. Em relação à diferença entre a laqueadura e a vasectomia, há um mais seguro que o outro, um método mais seguro que o outro? Os dois são seguros e eficazes. A vasectomia falha um pouco menos, ou seja, a chance de reconexão dos canais na vasectomia é um pouco menor do que a da laqueadura, que liga as tubas uterinas, né? O grande inconveniente da laqueadura é que para a mulher ele é mais invasivo. Envolve um procedimento anestésico, geralmente a mulher faz uma raquianestesia, precisa ficar um dia no hospital, é um procedimento mais invasivo, com corte na barriga, enfim. Para o homem é muito mais simples, né? Então, assim, os dois são igualmente eficazes, mas a vasectomia acaba sendo um pouquinho mais superior do que a laqueadura. Tá certo. Doutor, o senhor gostaria de falar mais alguma coisa sobre esse assunto? Acho que a importância de... A gente está quase, né, na ponta do mês de novembro. Eu acho que o homem deve procurar um urologista a qualquer momento, não só para quem está aí nessa questão de busca por um método contraceptivo, no caso a vasectomia, mas é importante o homem estar sempre atento a esses assuntos, não esperar o mês de novembro, que vai ter muito alerta sobre a saúde do homem, sempre buscar periodicamente um urologista para fazer os exames, para quem também está buscando ter filhos, ou para quem está buscando não ter filhos. É importante estar sempre com a saúde em dia. Eu acho que a palavra certa é prevenção, né? Enquanto os países que têm uma medicina preventiva são países mais desenvolvidos, em que se gasta menos com cuidados curativos. Então, se você procura um médico, especialidade que seja, desde jovem, cuidando-se, prevenindo o surgimento das doenças, você vai ter menos custo com a saúde e, consequentemente, vai viver e vai ter um envelhecimento e uma qualidade de vida melhor. Então, assim, eu acho que o homem tem que se cuidar igual a mulher se cuida. A gente se cuida muito menos, né? Mas nós temos que se cuidar para evitar que as doenças surjam. Então, o Novembro Azul está aí para lembrar os homens, para alertar eles sobre o câncer de próstata, mas isso deve ser lembrado todo ano, né? Da importância do cuidado. Tá certo. Doutor Luiz Cripa, muito obrigado. Eu que agradeço. O canal está sempre aberto. O doutor Luiz Cripa já é nosso parceiro como urologista aqui no CBN Consultório, sempre trazendo informações importantes, principalmente como esse assunto da prevenção de saúde do homem. Doutor, muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado. Até mais. Bom.